Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 27 de maio de 2018. NASA revela possibilidade de vida alienígena nas nuvens de Vênus, entenda. Um estudo desenvolvido pela Agência Espacial Norte-Americana NASA trouxe à tona, mais uma vez, a discussão acerca da possibilidade de existência de vida extraterrestre. No entanto, dessa vez, a hipótese mira em um lugar ainda mais inusitado: as nuvens giratórias de Vênus. Segundo o Daily Mail, as desconfianças começaram após astrônomos identificarem manchas escuras nas nuvens do planeta, o que representariam resquícios de elementos microbianos. No estudo realizado em conjunto entre os pesquisadores da Universidade de Columbia e do Instituto de Ciência Planetária de Tucson, Estados Unidos, a equipe da NASA indicou, por meio de análises comparativas, que matérias da biologia terrestre poderiam sobreviver dentro das nuvens rodopiantes de Vênus, o segundo planeta mais próximo ao Sol. Para testar as ideias aqui apresentadas, evidenciamos a necessidade de um estudo químico, bioquímico e microbiológico integrado, com foco na sobrevivência e na espectroscopia de micro-organismos terrestres sob as condições das nuvens de Vênus, informaram os cientistas no artigo. Calor em Vênus prejudica estudo da NASA. De acordo com os grupos de pesquisa, as amostras coletadas no planeta devem ser trazidas para a Terra, já que necessitam de uma análise mais aprofundada. Eles ressaltaram que, por estar próximo do astro-rei, Vênus é rochoso e possui temperatura escaldante, o que pode dificultar nos resultados estimados. Além disso, tem uma atmosfera preenchida com ácido sulfúrico mortal, que também é um agravante para a conclusão do estudo. Manchas escuras e sulfúricas foram detectadas em Vênus. Essas manchas estão persistindo por dias, e passaram a evoluir de forma. O contraste de cores também tem se transformado em pouco tempo, afirmou o pesquisador do Centro de Ciência e Engenharia Espacial da Universidade de Wisconsin-Madison, Sanjay Limai. Para os cientistas da NASA, o planeta batizado em homenagem à deusa romana do amor e da beleza pode ter abrigado vida em sua superfície há milhões de anos. Com isso, uma equipe do Instituto Goddard de Estudos Espaciais realizou 4 simulações computadorizadas para avaliar como era Vênus em sua juventude. Ajustando coisas como a quantidade de energia que recebia do Sol e a rapidez com que girava em seu eixo, algumas teorias se formaram sobre o planeta e as especulações levantadas pela NASA anteriormente. No atual período de rotação de 243 dias, o clima de Vênus poderia ter permanecido habitável até pelo menos 715 milhões de anos, principalmente se tivesse um oceano raso, conclui o líder da pesquisa, Michael Ai. Na Revista Espírita de agosto de 1862, o espírito Georges, em ditado espontâneo através do médium Sr. Custel, esclarece sobre o planeta Vênus. O planeta Vênus é o ponto intermediário entre Mercúrio e Júpiter. Seus habitantes têm a mesma conformação física que vós. A maior ou menor beleza e idealidade nas formas é a única diferença entre os seres criados. Em Vênus, a sutileza do ar, comparável à das altas montanhas, o torna impróprio aos vossos pulmões. As doenças aí são ignoradas. Seus habitantes só se nutrem de frutas e laticínios. Eles ignoram o bárbaro costume de alimentar-se de cadáveres de animais, ferocidade só existente nos planetas inferiores.
Em consequência, as grosseiras necessidades do corpo são aniquiladas e o amor se reveste de todas as paixões e de todas as perfeições apenas sonhadas na terra. Como na aurora, em que as formas se revestem indecisas e envoltas no vapor da manhã, a perfeição da alma, quase completa, tem os desconhecimentos e os desejos da infância feliz. A própria natureza reveste a graça da felicidade velada. Suas formas moles e arredondadas não têm a violência e agressividade dos sítios terrenos, o mar, profundo e calmo, ignora as tempestades, as árvores jamais se curvam sob a pressão da tempestade e o inverno não as despoja de sua verdura, nada é ruidoso, tudo sorri, tudo é suave. Os costumes, marcados de quietude e ternura, não necessitam de repressão para se manterem puros e fortes. A forma política reveste a expressão da família. Cada tribo ou aglomeração de indivíduos tem seu chefe, eleito por faixa de idade. A velhice aí é o apogeu da dignidade humana, porque se aproxima do fim desejado. Isenta de doenças e feiura, é calma e radiante como bela tarde de outono. A indústria terrena, aplicada à inquieta busca do bem-estar material, é simplificada e quase desaparece nas regiões superiores, onde não tem razão de ser. As artes sublimes a substituem e adquirem um desenvolvimento e uma perfeição que os vossos sentidos grosseiros não podem imaginar. A vestimenta é uniforme. Grandes túnicas brancas envolvem o corpo com suas pregas harmoniosas, mas não o desnaturam. Tudo é fácil a esses que só desejam a Deus e que, despojados de interesses grosseiros, vivem com simplicidade e são quase luminosos. Logo a seguir, Allan Kardec transcreve as perguntas feitas no dia 27 de junho de 1862, através do médium Sr. Costel, ao espírito Georges L. Por vosso médium predileto fizestes uma descrição de Vênus. Estamos encantados com a sua concordância com o que já nos foi dito, posto que com menor precisão. Rogaríamos que a completasseis, respondendo algumas perguntas. Para começar, dizei como tendes conhecimento desse mundo. Sou errante, mas inspirado por espíritos superiores. Fui mandado a Vênus em missão. 2. Os habitantes da Terra podem lá encarnar diretamente, ao saírem daqui. Ao deixar a Terra, os mais adiantados passam por uma erraticidade mais ou menos longa, que os despoja completamente dos laços carnais imperfeitamente rotos pela morte. Observação: a questão não era saber se os habitantes da Terra podem lá encarnar-se imediatamente após a morte, mas diretamente, isto é, sem passar por mundos intermediários. A resposta foi que é possível aos mais adiantados. 3. O estado de adiantamento dos habitantes de Vênus permite que se lembrem de sua estada em mundos inferiores e que se estabeleça uma comparação entre as duas situações. Os homens olham para trás com os olhos do pensamento, que reconstitui de relance o passado extinto. Assim, o espírito adiantado vê com a mesma rapidez com que se move, rapidez mais fulminante que a da eletricidade, bela descoberta que se liga estreitamente à revelação espírita. Ambas contêm em si o progresso material e intelectual. Observação: para estabelecer uma comparação, não é absolutamente necessário saber a posição pessoal que se ocupou. Basta conhecer o estado material e moral dos mundos inferiores por onde se passou para lhes notar a diferença. Assim, conforme o que nos dizem de Marte, devemos felicitar-nos por não mais lá estarmos, e, sem sairmos da Terra, basta considerarmos os povos bárbaros e ferozes para sabermos que já devemos ter passado por esse estado, para nos sentirmos mais felizes.
Sobre outros mundos, temos apenas informações hipotéticas, mas é possível que nos mais adiantados que nós esse conhecimento tenha um grau de certeza que não nos é dado. 4. Aí a duração da vida é proporcionalmente mais longa ou mais curta que na Terra. Em Vênus a reencarnação é muitíssimo mais longa que a prova terrena. Despojada das violências humanas, expandida e impregnada da vivificante influência que a penetra, a alma experimenta as asas que a transportam a planetas gloriosos como Júpiter e outros semelhantes. Observação: conforme fizemos já notar, a duração da vida corpórea parece ser proporcional ao progresso dos mundos. Em sua bondade, quis Deus abreviar as provas nos mundos inferiores. A essa razão junta-se uma causa física: quanto mais adiantados os mundos, tanto menos são os corpos devastados pelas paixões e pelas doenças, que são a sua consequência. 5. O caráter dos habitantes de Vênus, conforme a vossa descrição, faz-nos pensar que entre eles não haja guerras, disputas, ódios e inveja. O homem só se torna aquilo que as palavras exprimem, e seu pensamento limitado é privado do infinito. Assim atribuís até aos planetas superiores as vossas paixões e os vossos motivos inferiores, vírus depositados em vossos seres pela grosseria do ponto de partida, dos quais só vos curais lentamente. As divisões, as discórdias e as guerras são desconhecidas em Vênus, tão desconhecidas quanto entre vós a antropofagia. Observação: com efeito, por seus vários níveis sociais, a Terra nos apresenta uma infinidade de tipos, que nos podem dar uma ideia dos mundos nos quais cada um desses tipos é o estado normal. 6. Qual o estado da religião nesse planeta? A religião é a adoração constante e ativa do Ser Supremo. Mas adoração despojada de qualquer erro, isto é, de qualquer culto idólatra. 7. Os seus habitantes estão todos no mesmo nível, ou, como na Terra, uns são mais adiantados que outros? Nesse caso, a quais habitantes da Terra correspondem os menos adiantados? A mesma desigualdade proporcional existe entre os habitantes de Vênus, como entre os seres terrenos. Os menos adiantados são as estrelas do mundo terrestre, isto é, os vossos gênios e os homens virtuosos. 8. Há senhores e servos. A servidão é o primeiro degrau da iniciação. Os escravos da antiguidade, como os da América moderna, são seres destinados a progredir num meio superior ao que habitavam na última encarnação. Por toda parte os seres inferiores estão subordinados aos superiores, mas em Vênus tal subordinação moral não se compara à subordinação corpórea que existe na Terra, pois os superiores não são senhores, mas pais dos inferiores. Em vez de explorá-los, ajudam-nos a progredir. 9. Vênus chegou gradualmente ao estado em que se encontra. Passou anteriormente pelo estado em que se encontram a Terra e Marte. Reina uma admirável unidade no conjunto da obra divina. Como as criaturas, como tudo o que é criado, animais ou plantas, os planetas progridem, inevitavelmente. Nas suas variadas expressões, a vida é uma perpétua ascensão para o Criador. Numa imensa espiral, ela desenvolve os graus de sua eternidade. 10. Tivemos comunicações concordantes sobre Júpiter, Marte e Vênus. Porque sobre a Lua só temos coisas contraditórias e que não permitem se fixe uma opinião? Essa lacuna será preenchida e em breve tereis sobre a Lua revelações tão claras e precisas quanto as obtidas sobre os planetas. Se ainda não vos foram dadas, mais tarde compreendereis o motivo. Observação: certamente essa comunicação sobre Vênus não tem os caracteres de autenticidade absoluta, razão por que a damos a título condicional.
Contudo, o que já foi dito sobre esse mundo lhe dá, ao menos, um certo grau de probabilidade, e, seja como for, não deixa de ser o quadro de um mundo que necessariamente deve existir para quem quer que não tenha a orgulhosa pretensão de que a Terra seja o apogeu da perfeição humana. É um elo na escala dos mundos e um grau acessível aos que não se sentem com forças para atingir diretamente Júpiter. Esta foi a crônica do amanhecer de 27 de maio de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.